Fala, concidadãos! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Concidadãos, porque foi assim que a República foi proclamada no Brasil. A primeira República, ou a República Velha, República Café com Leite, República da Espada, República Oligárquica. A gente vai entender todos esses nomes aí, todas essas nomenclaturas na aula 29 de Brasil, continuando aqui nosso rolê. Hoje, Primeira República. Calma que eu vou explicar qual o nome que você... Não que deve, né? Mas vou aconselhar vocês. Nós vamos agora num período aí longo, ó. Ixi, vai a água debaixo dessa ponte, hein? 1889, 15 de novembro, proclamação da República, até 1930. Aí você sabe o que acontece em 30, né, mano? É a Revolução, vai ter o Vargas lá. No meio disso vai acontecer muita coisa. Então, primeiro, aqui na primeira aula, nós vamos falar da implantação da República e a crise da República da Espada. Esse primeiro momento aí é conhecido como República da Espada. Vou explicar isso para vocês hoje. Tá aí o Deodoro da Fonseca no seu lindo cavalo proclamando a República. Essa cena nunca existiu, mas entrou para a história idealizada assim. Nós vamos falar disso hoje. República da Espada fica entre 1889 e 1884. Dois presidentes militares aí, Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto. Tá bom? Esse é o rolê de hoje. Retomando aqui. Como nós estamos vindo numa sequência aí de história do Brasil, a nossa retomada não está tão difícil. O que nós temos aqui? Naquele momento que teve a crise ali, durante toda aquela crise, né, do Império que culminou ali com a proclamação da República, com o golpe, você tem ali grupos diferentes unidos no mesmo projeto ali, né? Uns porque querem mais autonomia para as províncias e querem um controle político, outros porque estão insatisfeitos com a monarquia, outros porque acham que a monarquia não acompanha as mudanças do momento, enfim. Você tem ali uma conjuntura de crise e aí nós tivemos a aula em que eu contei para vocês como foi a proclamação da República. Então nós estamos aqui ó, na virada do século XIX para o século XX e começando a contar a nossa história republicana. Essas aulas são muito importantes, elas caem bastante nos vestibulares e sempre é muito importante, além dos vestibulares, a gente pensar o que é a República na nossa vida. Para o rolezinho de hoje aqui, para essa primeira aula, aqui está 4 passos, mas vão ser 3, tá? Deu errado aqui, ó. A gente tem que interpretar os diferentes significados da ideia de República, porque vocês vão ver aqui que tem várias ideias para a República. A República não significa a mesma coisa para todos os grupos envolvidos. E as representações míticas, as construções, as imagens, os símbolos, né, que legitimaram a Primeira República de um modo geral. Para isso nós temos 3 passos aqui. Primeiro eu quero falar da formação das almas, baseado nesse livrinho aqui, ó, do livrinho, coitado, não é grande, mas a ideia é foda. A formação das almas, José Murilo de Carvalho. Guarda esse nome que a gente vai falar bastante desse autor aí nesse período da Primeira República. Eu quero falar para vocês assim, da proclamação da República até assim, precisa construir a ideia de uma república, não existia. Vai ter que formar isso, a gente vai falar passo a passo como é que isso foi feito. Bandeira, dinheiro, símbolo, nome, tem muita, Tiradentes, né? Vamos falar com calma disso. Depois a gente vai falar do governo provisório, porque quando tem o golpe tem um governo provisório, o chefe do governo provisório, o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, vamos lá, ó. Governo provisório, república, primeiro tópico, crise. Tadinho de nós. Crise econômica, mano. Tem uma crise no governo provisório já. O governo provisório vai de 1889 a 1891, com crise. Depois, olha, quase que eu estraguei a televisão. Depois a gente vai falar da Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição. Vai marcando aí que até o final do ano são 7 Constituições pra gente poder analisar, tá? E depois, para finalizar, eu quero falar do governo constitucional. Aí faz uma Constituição, tem uma eleição indireta, o Marechal Deodoro da Fonseca é eleito presidente, ele passa de chefe do governo provisório para presidente eleito, mesmo que indiretamente, e aí nós vamos falar desse rápido governo dele, que vai de 1891 até 1891. É do começo do ano até o final do ano, de março até novembro, beleza? Bem rápido, então você viu que o bicho vai pegar aí. Vamos lá, primeiro ponto. Olha a nossa bandeira. Formação das almas. Aqui nesse livro aqui, o José Murilo de Carvalho, ele tenta mostrar pra gente como que, assim, como foi feito esse imaginário da República. Porque o Brasil até esse momento tinha uma monarquia, então a gente estava acostumado com o imaginário, com o simbolismo da monarquia. Você precisa construir ali
construir mesmo, inventar um imaginário da república. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, a ideia de nomenclatura. César, esse período republicano aí no Brasil, do que a gente deve chamar? Vamos combinar assim, o melhor para você falar, pensar, estudar e até escrever, entre 1889 e 1930, usa o termo Primeira República. Não é legal falar República Velha, porque assim, por mais que seja uma república oligárquica, igual a gente vai usar esse termo, né? Por mais que seja uma república que depois ela é superada em algum sentido, cara, ela está trazendo algumas inovações para o Brasil. Vocês vão ver, tem muita coisa acontecendo aí nessa república desse período. Então vamos usar o termo Primeira República, a nossa primeira experiência republicana. Aí, dentro dessa ideia de Primeira República, aí a gente pode falar, ó, como no começo ali foi governada por militares, né, o Deodoro e Floriano, República da Espada, teve muita revolta, muita confusão ali e tal, então uma república mais autoritária, assim. Depois a república fica na mão, nossa primeira república, né, fica na mão das oligarquias, principalmente São Paulo, Minas Gerais, os caras vão dominar o rolê aí por um tempo. Aí a gente pode usar o termo república oligárquica, né, para esse período. E aí a gente vai assim até 1930. Agora o termo República Velha, República Café com Leite, não está usando muito não. Usa na análise que você vai fazer, mas dá preferência para a Primeira República, tá bom? Aí você vai perceber que esse monte de nome e tal que eu falei para vocês, eu vou localizando vocês. Então, ó, galera, ó, República da Espada, estamos falando desse primeiro governo militar aí. República Oligárquica, ó, os cafeicultores que estão no rolê, e assim a gente vai levando, tá bom? A proclamação da República no Brasil no dia 15 de novembro de 1889, vem da crise da monarquia, tem grupos diferentes ali e interesses diferentes, presta atenção nisso que vai ser importante, porque olha quem faz a república, os militares, o exército principalmente, a armada sempre foi um pouco mais realista, monarquista. A armada é a marinha, tá? A aeronáutica não existia. Só. Os militares, baseados ali no positivismo, os cafeicultores, principalmente os proprietários de terra, os latifundiários, não só de São Paulo, mas com apoio do resto do país também, e a camada média, os jornalistas, os intelectuais, a imprensa, né, beleza. São grupos diferentes. Cara, quando eles estão juntos contra a monarquia, o inimigo é comum, ok, as diferenças não aparecem tanto, mas a hora que a monarquia sair de cena, esses caras vão se matar para ver como é que vai ser essa república que nasceu aí. Então já fica de olho aí porque vai dar merda. Esses grupos vão brigar entre eles aí. Só para você já entender, os militares tomam o controle primeiro, depois passam para a mão dos cafeicultores. César, e o povão? Tá? O povão está lutando até hoje para tomar conta da república. Mas o importante é você pensar que a república, nesse momento, ela aparece como se fosse uma salvação. A monarquia está em crise, para diferentes grupos a monarquia a república, perdão, é uma salvação. Por que é salvação para os cafeicultores? Porque junto com a república vem o federalismo, dá mais autonomia para nós, os estados, e a gente fica mais forte. Ah, legal. Por que a república é uma salvação para os militares? Porque é a ideia de ordem, progresso, moderno, ciência, o imperador não está deixando nem a gente falar, então a república vai salvar tudo. Vamos ter um projeto moderno para o Brasil, disciplinado. E por que a república vai salvar para os setores médios? Porque a monarquia já apodreceu, cara. A modernidade agora é a república, para a gente poder se representar, para a gente ter liberdade e tal, não sei o quê. Então ela está servindo, né, pelo menos na teoria, a atender todo mundo aí. Mas foi um golpe. Foi um golpe, eu expliquei na outra aula a diferença de revolução e golpe. Tem aí apoio de vários setores, mas não deixa de ser um golpe. Tudo bem? Presta atenção nos golpes aí, porque o Brasil tem muitos golpes. No geral, nesse momento da proclamação está assim, a república como modernidade, como civilização, né, baseado principalmente no modelo francês e tal, e a monarquia como o antigo regime, algo que ficou para trás. Então está na moda a república, tá? Porém, se você olhar o que significa república, res público, né, significa coisa pública. Será que essa coisa era pública no Brasil? Nós fizemos uma república, mas ela atingiu o povo, deu cidadania para as pessoas? Esse é o fio condutor aí de todas as questões praticamente no vestibular sobre esse período. Porque a nossa república não foi. Se você olhar a Constituição e olhar na prática o que está acontecendo, entre 1889 e 1930, a nossa república não foi. E hoje? Não sei. Aí a gente vai responder ao longo da história, né?
Mas é uma república feita, você viu isso na última aula, sem povo. Sem povo. Depois a gente vai usar um livro do José Murilo de Carvalho, que chama Os Bestializados, né? E a república que não foi. Cadê o povo na república? Aqui, ó, o documento da proclamação, o documento do governo provisório. Com os cidadãos, o povo, o exército e a Armada Nacional, em perfeita comunhão de sentimentos com nossos concidadãos, residentes nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo. E aí eles vão falar aqui no documento da proclamação da República. Que povo? Que povo? Cadê, mano? Não tem. Tá sem povo por enquanto, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ter que pensar assim, tá, se não foi feita com o povo e a monarquia tá na cola aqui ainda, como que vai legitimar essa república que está nascendo? Vai acontecer uma grande batalha de símbolos. A gente fala muito do Tiradentes, né? Mas vamos olhar outras coisas. O que é a grande batalha de símbolos que está aqui, ó, no livro do José Murilo de Carvalho? Ele tem um capítulo aqui só para o Tiradentes, né? Só para explicar a questão da construção, da imagem e do mito do Tiradentes. A ideia é a seguinte. Pensa básico comigo. Os nomes de ruas, vamos pensar só no Rio de Janeiro, aí você multiplica para o resto do país. Por isso que toda cidade que aqui da nossa região, hoje nós vivemos numa república, vocês vão ver que nome de rua agora é mato. Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Afonso Pena não, porque ele era mineiro, né? Rodrigues Alves, aí a gente vai dar nome de Rui Barbosa, né? A gente vai dando nome aí. Pensa básico assim, tudo que tinha até então no Brasil fazia referência à monarquia. Tem que construir tudo da república, não tem. Os nomes, por exemplo, homenageavam a família imperial, cara. A estação central de trem no Rio de Janeiro chamava Estação Pedro II. Você acabou de banir a família imperial, você tem que dar outro nome. Aí vira Central do Brasil. Os caras vão rebatizar. As ruas que chamavam lá Rua Isabel, Princesa Isabel, vai chamar Rua 15 de Novembro. Até os feriados, né? Pô, aniversário do imperador era feriado. Mas agora não pode mais. E o feriado? O feriado vai ser o 15 de novembro, a proclamação. Que aí a gente aproveita e põe o povo para cantar o hino que nós vamos fazer. Vai ter um concurso para fazer o hino. A música fica a mesma, mas eles põem uma letra lá. Faz um concurso para o hino nacional. A bandeira do Brasil era a bandeira imperial. Aí tem que fazer outra bandeira. Olha a bandeira que vigorou por 3 dias no Brasil. Olha a ideia dos caras. O Brasil, depois vocês vão ver, passa a chamar Estados Unidos do Brasil. Até 67, na Constituição de 1967. Aí a ideia era fazer assim, ó, uma bandeira, olha que bacana. Nossa, ainda bem que os caras não ficaram com essa bandeira, né? Aí usaram a mesma bandeira imperial, só que no meio dela, em vez do brasão imperial, colocaram o céu do dia 15 de novembro, céu estrelado, cada estrela representando uma unidade, né? Do dia 15 de novembro de 1889. E o lema do positivismo, ordem e progresso. Então essa ideia de verde da mata, de o amarelo do nada a ver. Isso aí são as cores imperiais, o desenho da bandeira imperial ficou muito mais legal com aquela bola azul no meio lá com o céu. Outra coisa que tem aqui, além do hino, da bandeira, dessas coisas, feriados, tudo, as figuras femininas para a república. Isso às vezes causa uma confusão. Sério, não era machista? Não era patriarcal o termo correto? E por que toda hora quando vai falar de república, que é coisa moderna e tal, vem uma mulher? Olha que interessante. Nessa imagem aqui, estava na revista Agostini, essa é a República Brasileira. Tá vendo aqui a bandeira? Ó. Ela está olhando para a República Francesa. Casa com alguém que te olha assim. Ó. Ai, França. Você vai ver uma outra imagem aí no seu material, tem um exercício. Mostrando uma outra imagem da República Brasileira com a República Argentina. Meio que assim, dando a mão. E aí, beleza? Beleza. Ó, França. Ai, França. Argentina. E aí, beleza? Então, tipo assim, a França estava num lugar, a Argentina no outro. Mas é sempre uma mulher. Por quê? A ideia da mulher não é porque quer valorizar a mulher, não. Que é porque quer fazer aí igualdade de gênero. Não. É porque o feminino aqui é usado como mãe, pátria. Nós somos filhos da mesma mãe. A ideia da república significa mãe, pátria. Todo mundo mamando no mesmo seio aí. Beleza? Por isso que tem essa ideia. E lógico, né, nós somos irmãos, portanto, em pátria. E aí o caso mais famoso é o caso do Tiradentes, né? O Tiradentes, galera, até aqui era criminoso. O cara foi condenado à morte, mano. No Império.
Eu tô vendo aqui que a Dona Maria Louca era do Dom Pedro II. É a... Oh, meu Deus, a Carlota era a avó. Ah, a bisavó do Dom Pedro II, cara. Ele foi condenado por traição, um dos piores crimes que tinha. Então, tipo assim, durante o século XIX aí até agora, ninguém tinha falado de Tiradentes, cara. Um cara que morreu lá, né, desonra. Mas aí agora precisa da construção de um símbolo. Quem que foi um republicano que lutou? Já tivemos essa aula também. E serve pra gente usar aqui como herói. Pô, faz um quadro do cara aí. É, mas só que isso é uma escolha. Por que não usaram os baianos lá? Os negros da conjuração baiana? Não, Tiradentes ali não é legal, porque parece com Cristo e tal. Toda uma construção, idealizado, né? Você está construindo a imagem da pátria. Esse aqui é um quadro do Pedro Bruno, mais para frente, já é no século XX, mas sempre aparece aí, tanto é que é a capa do livro do José Murilo, essa ideia de construir a pátria, né? De construir a nação aqui, as mulheres, ó, as crianças, ó, nascendo, uma nova nação, um novo país, um novo momento e tal, aí, surgindo do movimento republicano. Tudo bem? O Tiradentes é construído, então, aqui, nesse momento. Aquela aula lá de trás de Tiradentes termina de fazer sentido agora, portanto. Tá certo? Aí você tem um governo provisório. Vamos lá. Aqui é um pouco mais rápido, mas o governo provisório, ele vai de 1889 a 91 com o Marechal Deodoro, que foi o cara que conduziu o golpe e tal, fez o movimento. É esse período que a gente chama de República da Espada também. Até 94 vai ser República da Espada, por conta dos marechais. E esse governo provisório, o Marechal vai ser o nosso primeiro presidente, cara. Marechal Deodoro da Fonseca, né? Ele já toma algumas medidas que é importante antes da gente analisar a Constituição de 1891. Primeira medida, dá um nome para o país. O país não pode chamar mais Império, então vai chamar Estados Unidos do Brasil. Ainda bem que mudou a bandeira, né? Aqui o nosso dinheiro. Estado, a República dos Estados Unidos do Brasil. Beleza? Além disso, você tem um sistema presidencialista. Já tinha aí, então, uma inspiração no modelo norte-americano. República, federalista, presidencialista, bicameral, com o Senado e com o Congresso, né, os parlamentares. Importante, Estado laico, já no governo provisório já há uma separação de Estado e Igreja. Isso é importante porque tem um desdobramento, passa a ter então um registro civil valendo, né? Porque antes quem tomava conta praticamente de toda essa ideia do registro era a própria Igreja. Agora não, agora tem o cartório e tal, você tem o nascimento do registro civil, porque Estado e Igreja não estão mais juntos. Essa é a primeira vez que isso acontece no Brasil, tá? Estado laico. Depois vai ser consolidado na Constituição, mas o governo provisório já rompe essa parceria com a Igreja. Não que vai condenar o catolicismo, nada disso, fica muito próximo até, tudo é em nome de Deus, tal, mas não é mais um Estado religioso. E aí você tem um processo importante que é a grande naturalização. Anota aí, a grande naturalização. Muitas ondas migratórias estavam vindo para o Brasil e não estava acertada a cidadania desse povo. Se era brasileiro, se não era, se tinha direito, se não tinha. O que o governo faz? Faz uma grande naturalização de todo mundo. Transforma esses imigrantes, esses estrangeiros que estão vivendo no Brasil, em brasileiros. Tudo de uma vez só. Do dia para a noite todo mundo vai ser regularizado. Tudo bem? No campo da economia, olhando aqui para o campo da economia, você tem o Rui Barbosa, era o ministro, e aí tem uma política dele que fica conhecida como política do encilhamento. Então vamos lá. O Rui Barbosa está tentando incentivar no Brasil uma política industrial. Encilhamento, só para vocês lembrarem e ficar com a imagem na cabeça, quando tem corrida de cavalo e quando as pessoas estão preparando o cavalo para correr, ele está sendo preparado para a corrida, preparado para correr, para voar. Aquele processo ali você está encilhando, você está fazendo encilhamento do cavalo. Aqui o Rui Barbosa está tentando fazer a mesma coisa que a economia, por isso que está com esse nome aí, né? Nós estamos preparando o Brasil para voar, para correr. Vamos preparar aqui uma política industrial, de apoio à indústria. Aí ele vai fazer o seguinte, o Brasil não está com tanta grana assim. O café já está dando alguns sinais de crise e tal, mais para frente a gente já fala melhor da economia do café. Só que o Rui Barbosa quer fazer empréstimo para a galera poder abrir empresa, para que essas empresas gerem emprego, para que esses empregos gerem renda e para que essa renda vire consumo e o consumo possa abastecer isso num ciclo virtuoso. Só que o governo não tem esse dinheiro para enfiar aí no rolê. Não tem caixa para fazer isso. O que ele faz? Uma política de emissão de dinheiro. Hoje isso bate na nossa cabeça como, pô, mas vai imprimir dinheiro, vai dar inflação. Só que é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa é gênio, não era burro. Né? Não fez isso, eu não sabia que ia dar inflação. Na cabeça dele, ele falou assim, ó, eu vou gerar um ciclo virtuoso
o governo imprime dinheiro, empresta dinheiro, abre empresas, essas empresas vão para a bolsa de valor, essas empresas vão se valorizar, porque a galera está pegando empréstimo, vai começar a investir, esse investimento vai gerar emprego e aí a economia começa a rodar. A hora que a economia começa a rodar, a gente para com a política emissionista e deixa a economia funcionar de vez. Era tipo assim, para dar um gás mesmo nessa corrida. O que vai acontecer? Brasil, né? Fraude, muita fraude. A galera pega o dinheiro do governo falando que vai abrir a empresa, não abre a empresa, gasta o dinheiro com outra coisa, por exemplo, com café, e põe essa empresa na bolsa de valores. Uma empresa que não existe, para ficar especulando na bolsa de valores. E aí você tem um monte de fraude, você tem um mercado especulativo aumentando, na prática a economia não acontece, porque esse dinheiro não foi para produção, não foi para gerar emprego e consumo. Resultado, inflação. Resultado, crise. Essa ideia do start do Rui Barbosa, né? Eu vou emprestar dinheiro, a galera abre empresa, uma mentalidade empreendedora, capitalista. Ele esqueceu do Brasil colonial, escravista, né? Os caras querem benefício, mano. Nem que seja 600 conto para eu casar no Caribe. Aí eu guardo esse dinheiro, finjo que eu abro uma empresa, pego mais dinheiro emprestado do governo e fico na minha. Só que isso não gira a economia. E aí, inflação e uma crise horrorosa, então, nos primeiros momentos aí da República. Agora, a Constituição de 1891. A Constituição ela é uma prova de que as elites, principalmente as elites regionais, as elites proprietárias de terra, triunfaram nesse projeto do Brasil República. Eu vou falar algumas características, vocês vão falar, putz, um projeto, é uma Constituição que realmente favorece a elite, né? Essa é a nossa segunda Constituição. A primeira é aquela de 1824. Aliás, se alguém for fazer direito, tem um box muito legal, deixa eu ver se alcança. Ai meu Deus, vai cair tudo. Tem um box muito legal, ó, das Constituições brasileiras. Se você for fazer direito, é da editora do Senado. Vale a pena. Aqui tem as 7 Constituições, ó, da de 1824 até a de 1988. E essas Constituições, o mais legal é que elas são comentadas. Quer ver? Você tem comentários de juristas sobre a Constituição e aí depois você tem o texto original da Constituição. Ó, vem um livreto. E aí aqui, ó, por exemplo, essa é a de 1881, Itacacaria do Rui Barbosa aqui. Aqui você vai ter o seguinte, ó, praticamente todo o livro é comentário. Os caras estão analisando a Constituição. Muito legal, cara. Quem vai fazer direito tem que... compra isso aqui, vale a pena. E aí você tem as ideias-chave da Constituição, algumas personalidades e tal. Depois vem o texto. Ó, o texto é só um pedacinho no final aqui, o texto original. Aí você tem a nossa Constituição, a segunda Constituição, portanto. Tá bom? Essa Constituição vai dizer o seguinte. Características dela. O Brasil é uma república federativa, a República dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil é dividido em estados, né, 20 estados mais o Rio de Janeiro. O Brasil é dividido em 3 poderes, uma novidade, porque agora não tem poder moderador. Então você tem executivo, legislativo e judiciário. O Brasil tem um congresso bicameral, tem a Câmara dos Deputados, representando proporcionalmente os estados, e o Senado, para dar equilíbrio nessa relação, assim como o modelo norte-americano. Lá eles usam o termo congressistas, né? O voto, aí tem uma questão do voto. O voto passa a ser o sufrágio universal masculino. O que significa isso? Só homem vota. César, era censitário? Não. Desde aquela lei Saraiva de 1881, o voto não é censitário. Só que, não é censitário numas, né? Porque analfabeto é proibido de votar. Olha só que doideira, cara. A maior parte da população brasileira é analfabeta. Ou seja, o povo não vota. Putz, o século passado era doido, hein? Sabe quando que o analfabeto começou a votar no Brasil? 1988. Na última Constituição, nós estamos na segunda. Várias vão passar e analfabeto não vota. Um dos motivos lá da galera ter ficado pé da vida com o João Goulart era que no projeto das reformas de base os analfabetos iam votar. Que naquele momento significava praticamente metade da população brasileira. Ih, caramba, aí o bicho pega, né? Proibição do voto dos analfabetos, portanto. Voto descoberto. O que é voto descoberto? Não é secreto, é um voto aberto. Lembra daquela política do Cabresto e tal? Lá na frente você vai lembrar disso aí. E as eleições, a primeira eleição para presidente é uma eleição indireta. Você tem ali uma constituinte que se forma e esses mesmos parlamentares que fizeram a Constituição vão votar indiretamente para o presidente. Quem vai ser eleito ali vai ser o Deodoro da Fonseca e o vice, o Floriano Peixoto. Tá?
as mulheres não votam, tá? E uma coisa interessante, rapidinho. Não tem no texto, se você procurar aqui, não fala que as mulheres não podem votar. Só que era tão comum, era uma questão de costume, era cultural. Quando você fala de sufrágio universal, já é masculino. A luta pelo voto é do século XX, né? Tem já no século XIX as sufragistas, mas no Brasil século XX. Então assim, desculpa a comparação, mas, por exemplo, eu não preciso fazer uma lei, não precisa estar escrito na lei de hoje que um computador não pode votar, porque é costume que o computador não vota. Era a mesma coisa da mulher. A mulher não vota, ela tinha outra função na sociedade, não era cidadã nesse nível de poder votar, né? Tudo bem? Essas são as principais características, portanto, está aqui o Rui Barbosa fazendo um malabarismo aí, tentando segurar a onda. Se você olhar, por que triunfo da elite? Porque os pobres não estão votando, mano. E para finalizar o rolê aqui, o último ponto, né, o terceiro passo, o Marechal Deodoro foi eleito, né? Ainda é a República da Espada, vai até 1890 e... Ixi, aqui faltou um... Ah não, é o governo dele mesmo. É que depois é o Floriano, né? Vai ter uma aula para falar só do Floriano. Mas é a República da Espada. Foi eleito o Deodoro da Fonseca presidente e o Floriano Peixoto, Marechal também, vice-presidente. Cara, foi uma votação muito apertada. O Marechal Deodoro já é uma figura velha, cansada, gasta, né, doente, tanto é que ele morre bem perto aí. E o Floriano Peixoto, um cara mais novo, assim, né? Mas também ali militares e tudo. Quando teve a votação, os grupos já estavam muito divididos, que é aquele lance que eu falei pra vocês. Brigar contra a monarquia é fácil, o inimigo tá ali. Agora, os caras estão brigando pra ver o que vai ser a república. Então, tipo assim, quando o Deodoro foi eleito, cara, já foi muito apertado. E dizem que pessoas que votaram no Deodoro votaram sobre ameaça. Então, tipo assim, já estava bem rachado ali o Congresso, né? Que elegeu indiretamente o Deodoro. Então, com certeza, ele ia enfrentar na sequência um clima de muita oposição. E foi exatamente isso que aconteceu. Você já tem um país, uma elite política já muito dividida nesse momento. Então, de um lado, você tem os militares, que nem sempre estão falando a mesma língua. Você tem ali a armada, que é uma coisa já meio separada. O exército, setores mais novos, mais modernos dentro do exército, já é um grupo meio dividido. E depois você tem as elites, principalmente a elite de São Paulo, tentando tomar o poder. Porque na cabeça dos militares, o projeto é moderno, industrialização e tal. A elite do café fala, então, mas não foi por isso que nós deu o golpe, né? A gente queria uma república do café. Então os caras estão tentando assumir aí. O Deodoro está em cima. Tanto é que tem uma charge famosa dele que ele está em cima do barril de pólvora, tentando apagar 2 rastilhos que tá vindo assim para explodir o negócio. O governo dele é conturbado. Ele já foi eleito sem apoio, sem base, né, com muita oposição. E aí ele sempre foi monarquista, cara. E o Deodoro não sabe lidar com a oposição. Ele não sabe lidar com esse momento. E aí ele tá pé da vida com esse negócio da galera não deixar ele governar, a oposição do Congresso, tudo. O que ele faz? Como eles estão ali disputando o poder e o Deodoro não sabe lidar com essa situação da oposição, de não poder fazer o que ele quer, aí ele tem uma ideia. Quando chega em novembro de 1891, o Congresso fazendo oposição ao Deodoro, pressionando demais ele tem uma ideia. Ele fecha o Congresso. Simples assim. Ele manda fechar o Congresso. O exército fecha o Congresso. Quando isso acontece, cara, aí é uma crise, né? Total, assim. Já no meio da crise, você ainda manda fechar o Congresso. Quando ele fecha o Congresso, você tem uma reação de alguns setores. Você tem uma reação, por exemplo, tem uma greve que coincide ali com o momento e fica como protesto também, uma greve dos trabalhadores da ferrovia ali central do Brasil. Essa greve é importante porque pega mal para a imagem do governo e tal. Mas principalmente você tem uma revolta de uma parte das Forças Armadas, que é a Marinha, na época chamada de Armada. Aí acontece isso que nós chamamos aqui de revolta da Armada. Fica ligado porque essa é a primeira. Daqui a pouco vai ter uma outra revolta da Armada contra o Floriano. Mas essa daqui tem um cara lá, um almirante chamado Custódio de Melo. E esse cara, quando o Deodoro fecha o Congresso, ele ameaça o Brasil de guerra, ele ameaça atacar o Rio de Janeiro com a Marinha brasileira. E aí o que o Deodoro da Fonseca faz? Renuncia. Fala, quer saber do negócio? Eu tô velho, eu tô cansado, vocês vão tudo pra puta que pariu. E aí ele renuncia. E aí quem assume no lugar dele? Quem assume? O Temer, o vice, o Floriano Peixoto. E aí vai dar um BO essa história, por quê?
passando aqui pelos 3 pontos, ó, para no BO aí, formação das almas, né? Construção, a criação da República, as medidas do governo provisório e a Constituição, e esse curto governo constitucional. A Constituição, daqui a pouco vocês vão ver o BO. O que a Constituição fala? O presidente acabou de ser eleito, no mesmo ano já renunciou. Assume o vice ou tem que ter novas eleições? Na Constituição está falando que tem que ter nova eleição. Mas o Floriano fala, não, mas isso é para o próximo mandato. Para mim não serve. E aí vai dar um rolê aí por conta disso, mas isso fica para a próxima aula, beleza? Essa foi a aula 30, não, aliás, 30 não, estou adiantado, 29 de História do Brasil, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado.